Oi, gente, o Visão Parlamentar desse mês de março, mês das mulheres, são com as 3 parlamentares, as representantes femininas na Casa de Leis, a deputada Lia Nogueira, do PSDB, a deputada Mara Caseiro, também do PSDB, e a deputada Gleice Jane, do PT. Elas hoje vão fazer um balanço aqui da trajetória para que possa incentivar outras mulheres e também saber que pode contar com a força da representatividade feminina, porque as mulheres são apenas em 3, mas fazem barulho, não é, deputada Lia? Exatamente. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né, Glaucia, nesse mês que é um mês de reflexão, né? Da gente imaginar que nós mulheres precisamos, sim, ocupar todos os espaços e a política é um deles. E aqui está um exemplo de que nós mulheres podemos, sim, estar em todos os segmentos da sociedade e fazendo a diferença, levando esse olhar de sensibilidade que são só as mulheres que têm. Deputada Mara, talvez a senhora seja aqui no parlamento, tenha um pouco mais de experiência. Como é que foi, deputada? O início era um pouco mais difícil. Sei que a senhora já passou aí por algumas lutas em relação a trabalhar num meio tão característico dos homens. Como é que foi o início? Pois é, realmente eu iniciei na política, né? Eu não tenho ninguém na minha família que era político, eu não venho de uma família de políticos, bem pelo contrário. Meu pai, inclusive, nem gostava de discutir política, ele achava que não precisava de política para nada, enfim, tinha esse pensamento, né? Então eu cresci nesse ambiente. Só que quando eu me formo dentista, em 1986, vou para Eldorado, um município pequenininho, muito pequeno, e que lá as dificuldades eram muito grandes, né? E eu comecei a entender a necessidade de nós participarmos da política em função de que se lá nós não tínhamos, eu trabalhava no posto de saúde, nós não tínhamos um remédio para receitar para as pessoas que precisavam dentro de um posto de saúde, é porque a gente não tinha um político que entendesse a importância de dar esse atendimento às pessoas do seu município. Se eu não tinha iluminação pública, é porque realmente lá nós não tínhamos um político que pensava em dar também uma condição de infraestrutura. Enfim, educação, tudo muito precário no município de Eldorado quando cheguei lá em 87. Então, começamos então a ter essa outra visão. Só que na realidade eu não me imaginava dentro da política. Eu imaginava que eu poderia ajudar a eleger um bom político que prestasse esse trabalho à sociedade. Só que o meu sogro já era um apaixonado por política. E um belo dia ele chega na minha casa e diz: não, eu sou candidato a prefeito, já tinha me filiado, inclusive meu primeiro partido foi o PSDB, já tinha me filiado lá no partido, o PSDB, e disse: olha, eu sou candidato a prefeito e você é minha vice. Eu falei: meu Deus, o senhor está doido, senhor Zeca? De onde o senhor tirou isso? Né? Porque realmente eu não tinha essa intenção, eu tinha intenção em ajudar. Mas fui candidata a vice-prefeita junto com ele. Claro, perdemos a eleição e foi um grande aprendizado para mim. Aprendizado porque eu conheci um pouco mais as misérias e as dificuldades daquele povo, daquela gente. E isso também criou na própria população uma vontade que a dentista, a doutora Mara, como eles diziam, que pudesse ser uma representante política, ou como vereadora ou como prefeita. Já me falavam na época que eu tinha que ser prefeita. Viu, Lia? Já me falavam na época que eu tinha que ser prefeita. E imagine, em 92 eu fui então candidata. Uma mulher, já tinha aquela coisa da dificuldade da mulher colocar o nome e apreciação. E depois de 4 anos, eu fui eleita a vereadora mais votada do município e as pessoas já falavam: nós queremos você como prefeita. E realmente queriam mesmo, porque já em 2000 fui candidata a prefeita, me elegi e fui reeleita em 2004. Então, assim, e foi com certeza como prefeita que eu realizei aquele sonho daquela comunidade e que transformei aquele município. Então, assim, é muito gostoso quando eu chego no meu município hoje. As pessoas falam assim: Mara, você tinha que voltar a ser prefeito. Eu falo: não, gente, eu estou em outro patamar agora eu sou deputada, eu já estou no meu 4º mandato, né? E acho que nós temos hoje que dar condições
para que outros possam também ser prefeito e fazer do município trazer o desenvolvimento. Mas eu digo o seguinte, uma das grandes satisfação e gratificação que eu tive como prefeita foi restabelecer a autoestima daquele povo. Porque muitas pessoas já não acreditavam mais no município, estavam indo embora do município e achavam que nem político nenhum ia resolver o problema de Eldorado. E graças a Deus, nós começamos a fazer um trabalho inverso, de mostrar também que Eldorado era capaz de se desenvolver, era capaz de nós atrairmos investimentos, gerar emprego, gerar renda, trazer uma saúde digna para aquele povo, melhorar a saúde, trazer educação de qualidade, que eu acho de extrema importância, né? Construímos muitas casas, foram 320 casas construídas para aquele povo que tinha tanta dificuldade, né? E eles entenderam que Eldorado era capaz de superar as dificuldades com políticas públicas que realmente olhasse para os problemas das pessoas. Então isso ficou, para mim, foi muito gratificante. Primeiro, esse resgate da autoestima daquele povo que foi o primeiro mandato. E o segundo mandato, realização de grandes obras. Nós deixamos o município com quase 90% de ruas asfaltadas, tudo com recurso próprio, há de se dizer, porque hoje nós temos um governador que olha e que praticamente é prefeito dos municípios, né? Naquela época não, a gente tinha que economizar cada centavo, Lia, cada centavo, Gleice, para fazer ali, para melhorar uma escola, para fazer um asfalto, para comprar o remédio, para pagar os médicos, enfim. E nós, então, com todo esse cuidado, com todo esse amor pelas pessoas, nós conseguimos resgatar a autoestima daquele povo. E aí, acabei virando uma liderança ali na região, e aí o pessoal já falava, agora você tem que ser nossa deputada. E assim foi. E estou aqui hoje, no meu 4º mandato, trabalhando e buscando, e eu nunca olhei para as dificuldades, os obstáculos. Eu sempre olhei para o meu objetivo. Então, fui discriminada, fui assediada, tudo que uma mulher pode passar, que eu tenho certeza que todos aqui passaram, não só na política, mas muitas vezes no seu ambiente de trabalho, eu passei. Mas eu venci e tive muitas mulheres que me alavancaram para mim estar hoje aqui. E eu quero ser esta mulher que alavanque e que dê, assim, coragem, sabe, determinação para que outras mulheres possam continuar crescendo e transformando essa sociedade que ainda é tão desigual. Então eu sempre digo, mulheres, não desistam. Vamos buscar os nossos direitos, lutar por eles e nunca nos curvar diante dos desafios. A deputada Mara falou aí de uma experiência no executivo, não é, Gleice? Que é aquela hora que tem a caneta na mão e que colabora, né, deputado, com essa realização. Eu acho que o executivo, que não, precisa de um gabinete odontológico, eu tô com a caneta, eu vou conseguir, eu vou fazer, é prioridade, não, né? E só colocar aqui um adendo, eu era dentista e eu trabalhava num posto de saúde lá no distrito do Morumbi. E sabe como é que era o gabinete? Era uma cadeira, uma caixinha de terra, de areia, onde as pessoas tinham que cuspir ali. E eu me indignava tanto com aquilo ali, que é claro que quando eu fui prefeita, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um gabinete, né, um consultório odontológico para aquele povo lá do Morumbi. Então, assim, é isso, né? É esse olhar que a mulher tem, né? Esse trabalho no executivo dá essa realização, não é? Exato. Mas, Gleice, aí você vem para o legislativo, né, de surpresa, né, depois do falecimento do deputado Amarildo, e já de um trabalho de movimentos, de educação, de escolas. E daí como é que tá para as pessoas entender que é diferente o trabalho do legislador com o executivo? Porque o executivo tem toda uma característica, é mais fácil ali de você chegar. E o legislador já é uma outra manobra que às vezes, como a deputada Mara disse, a população às vezes nem entende e fica achando que era melhor você estar lá fazendo ali na hora. Como é que as pessoas estão recebendo isso, Gleice, enquanto legislador? Ou está dando para chegar junto mesmo ali na sua base? Olha, eu tenho feito a reflexão às vezes com as mulheres que sempre caminham comigo, né, com a história que a gente sempre construiu juntas, porque esse mandato do qual eu estou agora representando, ele é resultado de um sonho coletivo de muitas mulheres que começam há 20 anos atrás. Assim,
um pouco diferente da história da Mara, eu tenho na minha família, as pessoas sempre estiveram participando de associações, do movimento da igreja, do sindicato, aí alguns homens se aventuraram a ser candidatos, ocuparam alguns espaços, mas longe de mim, em outros estados, né, na convivência diária aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu sou a primeira também a ter esse espaço. Mas assim, na minha família eu sempre fui incentivada, e era até interessante, porque a minha mãe dizia, voa, né? Vai e voa. E o meu pai dizia, não, esse lugar não é para você. Né? Não, política não, esse lugar não é para... O que você quer com isso? Né? Então, assim, sempre tive esse conflito já dentro de casa, né? E isso foi bem interessante, porque eu tive que vencer já dentro de casa esse conflito com essa parte que dizia, olha, a política não é para você, e o outro que dizia, não, vai e voa, né? Então a gente sempre teve essa construção. Quando eu ainda sou jovem, adolescente, sempre estive nesse processo estive no espaço de liderança, participando, porque sempre fui muito contestadora das realidades que são impostas para nós. Sempre contestei isso. E quando eu vou para a universidade, imediatamente as pessoas me identificam como uma liderança para representar no movimento estudantil. Eu sou a primeira mulher a ser presidenta do DCE da UEMS, que é o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então eles me colocam essa tarefa, eu assumo esse desafio e ali eu me deparo com a história de outras mulheres. E era muito interessante porque naquele momento eu ainda não era muito familiar para mim o termo feminista. Não me identificava como uma mulher feminista também naquele momento. Mas as pessoas que estavam ao meu redor construindo toda a história eram mulheres. Mas isso eu percebia, eu falava, poxa, olha, com as mulheres eu podia contar mais do que com os homens. E nessa construção, nós construímos o primeiro encontro de mulheres estudantes nacional. A gente participou aqui no estado do Mato Grosso do Sul e eu da UEMS, a gente fez essa construção. E quando a gente volta desse encontro, a gente volta decidida. Nós vamos ocupar espaços da política. Isso foi uma construção coletiva. Mas a decisão, sempre houve esse pedido para que eu ocupasse esse espaço, mas eu entendia que, não, tem outras pessoas que podem fazer isso, né? Eu sou professora, eu tenho algumas tarefas já estou desenvolvendo o meu trabalho aqui, eu não entendia que eu era, que eu teria que ocupar esse espaço, né? Então foi um processo de construção até aqui. E aí eu tomo a decisão de que, tá bom, eu vou ser candidata, então, quando eu percebo, num determinado momento, numa determinada conjuntura, quando a Dilma sofre um impeachment, naquele momento eu percebi, olha, nós vamos ter um grupo de pessoas que vão desanimar. E eu sabia que eu tinha uma formação, que tinha um coletivo que investiu em mim, e eu tinha uma obrigação de dar respostas, né, a toda aquela construção histórica. E eu tomei a decisão de ser candidata em 2018. E foi com o objetivo, não era de ser realmente parlamentar ou de estar aqui, mas era realmente de manter o debate aberto, da gente poder dialogar e da gente poder construir política, né, e colaborar com o processo coletivo. E depois daquilo, aí eu não tive mais outra oportunidade que não seja, não, você tem que ser candidata, porque a gente realmente foi muito, muito bacana o processo, embora a gente não tenha conseguido o voto, eu fui a segunda suplente de deputada federal em 2018, na próxima eleição a gente tem eleição municipal, na qual a Lia se elege naquela eleição. Eu sou a quinta mais votada da cidade, né? A Lia era foi a segunda mais votada. A gente tem uma situação muito interessante na cidade, em que as mulheres ocupam os primeiros lugares, mas eu não consigo entrar porque o partido não fez a legenda, né? Então a gente fica nessa situação, e nessa eleição eu fui novamente candidata, e por uma condição do destino a gente está aqui. E as pessoas me perguntam muito isso, que você disse. Qual é a expectativa das pessoas em torno disso? Eu sempre digo, olha, realmente, o legislativo, ele não é o espaço do poder, né? A gente não tem realmente o poder da caneta para decidir o que a gente quer, né? Eu até falo, às vezes, como professor, eu sentia que eu tinha mais poder do que, às vezes, no legislativo.
mas aqui é o espaço em que a gente pode falar, que a gente pode propor, que a gente pode debater. Então é um espaço diferente de poder das mulheres. Para nós mulheres esse espaço é fundamental e ele é super importante, porque é aqui que a gente vai falar das nossas vidas, é aqui que a gente traz a todo momento projetos, debates, né? A gente faz isso muito e eu tenho certeza que nessa legislatura a gente tem tido um trabalho diferente da Assembleia Legislativa sobre a pauta das mulheres. Porque a gente vem com essa vontade, acho que a sociedade está mudando, a sociedade está nos pautando, as mulheres tomaram uma decisão, e é muito interessante porque não foi uma decisão que vamos nos unir, vamos tomar essa decisão, mas automaticamente as mulheres tomaram uma decisão de que nós vamos ocupar os espaços. As coisas foram acontecendo, né? E as coisas estão acontecendo, e isso tem sido muito gratificante, porque quando eu começo a militar, a gente não tinha isso. Quando eu comecei a fazer o debate das mulheres, do feminismo, isso parecia muito distante ainda. E hoje a gente vê, olha, o fruto que a semente que a gente plantou, a gente está colhendo o fruto agora. Então, é muito gratificante estar aqui hoje e colher os frutos do que nós plantamos coletivamente. Mas estar aqui, eu não me sinto, deputada, com esse poder, né? Tem um coletivo de pessoas que fazem parte disso, de muitas mulheres que estão com a gente. Então isso é muito, muito gratificante poder representar esse coletivo. Lia, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, porque é muito ligada à comunicação também, né, ali na cidade de Dourados. Então, acabou por sendo uma porta-voz definitivamente, né, porque enquanto, né, Dourados já coloca as mulheres numa posição ali alavancada quando o assunto é legislação, né, as vereadoras no município. Como é que você recebeu? Então, na verdade, a política também, para mim, ela aconteceu, vamos dizer assim, do nada. Eu também venho de uma família que não tem um político. Ah, não, mas ela se elegeu porque ela é a filha do ex-governador. Não, porque o tio dela foi senador. Então, aqui são 3 histórias que acabam por quebrar esse paradigma aí de que tem que ser assim. Sim. Não tem que ser assim, as coisas vão mudando. Mas, na verdade, a família da minha mãe, ela sempre teve aquele de... Minha mãe foi junto com a Gleice nos movimentos sociais, o Partido dos Trabalhadores. Minha mãe foi uma das fundadoras na época do PT lá em Dourados. Então, assim, desde criança, não vou falar pequeno, porque pequeno ainda sou, mas desde criança é que eu ia com a minha mãe naqueles protestos, manifestações. E o meu avô foi um dos fundadores do MDB lá em Dourados à época, e ele discursava, né? Então, assim, eu não sabia, mas aquilo já estava incutido em mim, né? Então, eu já tinha aquilo. E aí me apresenta o jornalismo. Eu sempre fui muito espiritada, muito de querer saber, de querer aparecer, de querer causar. Eu sempre tive isso como uma característica, né? Tudo eu queria liderar. Quando eu era criança, vamos fazer o jogo da Betis. Opa, quem vai montar as equipes sou eu. E eu enfrentava os meninos. E assim, eu sempre tive muito dessa de estar em ambientes que normalmente eram de homens. Aí os meninos tudo jogando Betis e eu lá. E foi vendo isso, né? Falei, gente, eu acho que eu tenho uma questão de liderança. E aí no ensino médio, eu estava no último ano e tinha um programa, né? Tinha um programa na escola que eu estava, e era um programa de jovens, tal, que a escola abria. E aí o professor Benê falou assim, essa menina aqui tem um jeito, né? Vem pra cá. E aí eu comecei no jornalismo dessa forma, mas eu não sabia o que era o jornalismo. Eu ia lá na frente da televisão, falava um monte de asneira ali, achava que aquilo ali tava bombando, né? Só que ali já tinha a veia da comunicação, tava ali. E aí surgiu uma oportunidade para eu poder fazer um teste na então TV Caiuás, a afiliada Bandeirantes, e eu fiz esse teste e passei. Só que antes de fazer esse teste, eu já trabalhava com a política. Acreditem vocês, olha como que essa vida ela é louca, assim, né? Eu fui a primeira cabo eleitoral do seu Zé Teixeira, do deputado. A primeira eleição do seu Zé, minha mãe falou, você vai trabalhar com o seu Zé, você tem que caçar um serviço para terminar esse ensino médio, tem que pagar a escola. Porque para mim nunca veio nada de bandeja. Eu costumo dizer que as oportunidades da minha vida, elas não surgiram. Eu fui cavando, eu tinha que cavucar. E minha mãe, uma mulher separada na década de 1980, com 3 filhos para criar, com aquele rótulo de que se uma mulher divorciada hoje, ela já não vou parar de hipocrisia, ela não é, em alguns ambientes ela não é bem vista. Vocês calculem aquilo naquela época.
E minha mãe tinha aquele rótulo de que a filha de uma mulher separada não vai prestar, vai dar tudo porcaria. E ela falava assim, não, eu vou criar os 3, vão se formar, e vocês vão ter que se virar, porque minha mãe professora não ia dar conta de pagar uma faculdade para mim. Não consegui passar numa federal, vamos para particular. E aí foi assim, o jornalismo foi... Eu fui desenvolvendo no jornalismo, comecei como repórter 3, né, aquele bem fuleiro lá que ninguém namorava pra ele, né? Aí com 2 meses eu já fui pro repórter 2, e aí depois 6 meses eu estava no repórter 1, fazendo matéria para a rede nacional, e as pessoas sempre... E o jornalismo, a comunicação, ela acabou por fomentar aquilo que já existia em mim, mas eu não sabia. Que era a questão da política. Eu fazia política como comunicadora, como jornalista, como você, só que eu não entendi aquilo. Aí quando eu fui trabalhar na TV Morena, que é afiliada da Globo aqui, lá em Dourados, existiam quadros lá que eram de política. O bairro que eu quero, balcão de empregos. Então a gente... Aí, prefeito, ó, o reloginho, tá? E a gente ia pra praça e fazia links e tal. E as pessoas vinham em mim. E eu percebia que tinha algo diferente ali. Porque quando os outros repórteres vinham, as pessoas conversavam. Quando era eu, parecia que o pessoal brincava lá em Dourados. Falava assim, a Maria do bairro. Porque meu nome é Maria Imaculada Nogueira. Lia Nogueira surgiu devido ao jornalismo, nome artístico. E eu ia e as pessoas, faz tal coisa, denuncia isso. E aí na rádio também, e foi ali. E minha saudosa mãe que falou, eles me chamam de Preta. Preta, por que você não vira política? Deus que me defenda, esse negócio de política. Esse povo não gosta desse povo aí não, tudo isso aí não. Patifaria, né? Aquela visão. Política, Deus que me defenda. E aí eu peguei, aí quando minha mãe faleceu, isso foi ficando mais, as pessoas falavam, sai candidata, sai candidata, sai candidata. E a cabo eleitoral do Zé Teixeira lá atrás, hoje dividindo o parlamento com o seu Zé. Que bacana. E foi aí que eu entrei na política, né? A primeira eleição, 2016, a que eu disputei, eu não ganhei. Eu fiquei por 92 votos, fiquei como suplente, aí ocorreram problemas judiciais lá em Dourados, com os vereadores. Eu, como segunda suplente, de repente, cai no meu colo. E aí o que eu fiz? Eu olhei aquilo ali, falei, não vou fazer igual esse povo aqui não, só vim aqui na sessão e ficar com essas discussões. Falei, eu vou pra cima. Aí eu ia pra UPA, quebrava pau, cadê o médico que tá aqui? Vamos, prefeito, a senhora não dá conta, pede pra sair. E ia pro Hospital da Vida e quebrava o pau, e cadê o remédio? E eu comecei a ser uma voz do povo. E aí, 9 meses que eu fiquei, porque daí já deram um jeito de se livrar de mim, né? 9 meses eu toquei o terror na cidade. Eu provei que esse era o papel de um vereador, que é ser um fiscal, de fato, ir comer poeira, ir pros bairros. A população viu em mim uma voz. Aí quando eu saí, né, falei, lasquei, vou voltar pra rádio, que lá em 2020 surgiu a eleição. Eu fui candidato com o mínimo do mínimo, fui a segunda mais votada. E aí depois sofri várias situações na política, violência, sofri processo de cassação, sofri assédio, sofri piadinhas, até comentei agora há pouco com a Gleice, que ela estava falando sobre isso, né? Que eu tenho uma expressão que eu não vou nem falar aqui, porque dói tanto, você só vai chegar se você sentar, né? Foi mais ou menos isso, aí eu usei a tribuna na época, eu peguei e falei, quando o senhor me ataca, o senhor ataca... Não é a vereadora, são todas as mulheres, as prefeitas do Mato Grosso do Sul. E aí, me chamaram para o PSDB, 2 anos só de mandato como vereadora, de fato, né? E aí eu peguei e encarei. E aí eu falei assim, são 5, 6 vagas? Vocês estão achando que vocês vão me usar aí de escada para poder eleger quem vocês quiserem? Pode sair saindo. E falei isso pro governador. Você tá entendendo o que é falar pro governador? Você tá achando que eu vou ser escada? Bati na mesa dele. Pois eu venho. Uma dessas vagas vai ser minha. Peguei minha caixa de som, meu microfone e saí por esse Mato Grosso do Sul e aí ganhei a eleição. E aqui tô eu. A gente percebe uma liderança sempre, né? A deputada Mara foi despertada, né? A deputada Gleice também, e as pessoas têm sede, né? Independente, né? Dos homens ou as mulheres, mas as pessoas têm sede de uma liderança, né? Tem sede de alguém que acredita que ela não vai fazer, não vai conseguir, então ela fica com sede, busca alguém que possa fazer e representá-la, né? Que bacana, mas assim, que todas entendam também que que a liderança é uma coisa nata, em especial na mulher, porque todas são líder, né? Ali na cozinha, de você determinar o que vai comprar, a ser uma liderança dos seus filhos, porque não tem jeito, a gente tem que decidir mesmo. As mulheres acabam por decidir. A gente faz, esses dias agora a gente está nesse movimento
de aumentar a representatividade da mulher nas câmaras municipais, nas prefeituras, estamos num ano eleitoral. Porque a mulher só serve para o parlamento. Não, eu sirvo para tudo que eu quiser. E eu sirvo para ser prefeita, para ser gestora. A gente é lá gestora. Quem cuida das nossas finanças da nossa casa? Somos nós. As mulheres são maioria nas lideranças das famílias e dos lares e gestoras também. E são elas que pegam um salário mínimo e dá conta de pagar um aluguel, de comprar comida, de administrar todas as finanças da casa com muito pouco recurso. Então, se tem alguém que está preparada para assumir as gestões, são as mulheres. O pessoal, na época, era prefeito, me chamava de mão de ferro. Porque exatamente isso, era muito, lógico, era controladora mesmo, um município que tinha pouco recurso. Não tinha muito. Então você tinha que, né, segurar. E vira mão de ferro mesmo, que a gente tem que cuidar do dinheiro público, antes de mais nada, né? Então não tenho dúvida ali. Nós estamos preparadas para sermos o que nós quisermos ser, entendeu? Prefeito, vereador, deputada, senadora, governadora, enfim. É isso. Mas é importante a gente... por que não? Para presidenta, vamos para todo lugar. Mas é importante também a gente pensar que o espaço da política não é só esse do qual a gente se ocupa hoje. Né? Que a gente pode fazer política, como a Lia fazia lá na TV. E a Lia, eu conheci a Lia, era estudante do ensino médio, e a Lia foi fazer uma entrevista comigo lá na escola. De fato, ela era pequenininha, novinha, mas já tinha ali uma energia, né, muito potente. E a gente pode fazer política no espaço, na liderança do bairro, conversando com as vizinhas, né, com a família. No local de trabalho. No local de trabalho. Quando eu era dentista, eu espaço. Conversava muito com os meus pacientes. E aí eu queria saber, você veio de onde? Não, eu vim, olha, uma dificuldade lá na fazenda que eu moro, lá naquela comunidade. Então, assim, você está ali fazendo, por isso você está ouvindo, você está buscando, você está tentando achar soluções para os problemas das pessoas que estão ao seu lado, porque a vida é isso, né? E a política, ela te dá a condição de fazer essa transformação. Mas a base é muito importante para que isso aconteça e que chegue para todas as pessoas, né? Sim. Eu acho que é isso que a gente tanto preza. E se a gente pudesse elencar, assim, né, em poucas palavras de cada uma de vocês, por que a gente ainda não consegue eleger tantas mulheres? Qual é o motivo? Ainda as mulheres têm um certo preconceito em votar em mulher? Ou é o sistema? O que acontece? Vamos lá. Eu acredito que a gente vem de um processo sistêmico cultural. Né? A gente vive o sistema do patriarcado e os espaços de decisão de poder, ele não foi construído para nós. Se a gente pega, inclusive, as regras das casas, elas foram construídas para os homens, não foi para nós. Então esse lugar sempre nos foi negado e a gente vem construindo esse espaço gradativamente, quebrando barreira para ocupar esse lugar aqui. Nós não estamos aqui porque nós tomamos uma decisão, nós estamos aqui porque várias mulheres no passado também começaram a observar e a gente começa a perceber, assim, as mulheres começam a falar sobre isso, sobre a política, começam a perceber que esse é um espaço importante, rompendo as barreiras, porque nós sempre estivemos num lugar privado. A gente nunca teve nesse espaço de fala, de decisão e de construção coletiva. Né? Então, quando a gente rompe barreira para chegar até aqui, a gente começa a mostrar para outras mulheres que é possível. E eu tenho percebido o seguinte, ainda que as mulheres, algum tempo atrás e ainda hoje, às vezes têm dificuldade de votar em mulheres, esse é um processo de construção coletiva e cultural, mas que vem mudando também. Sim. Esse conceito vem mudando. A maior parte do meu eleitorado é composto por mulheres. Sim, o meu também. E nas escolas, por exemplo, eu percebo a mudança nas adolescentes. Há algum tempo atrás, as meninas não falavam sobre a vida delas. Elas pensavam o mundo, olha, eu perguntava muito para elas assim, como vai ser um dia seu no futuro? E elas relatavam para mim uma história completamente, sou dona de casa, ter filho, ir para casa, cuidar, o espaço público não estava nisso. Nos últimos anos a gente percebe que isso vem mudando e as meninas vêm questionando esse lugar de ser mulher e de estar no espaço de opressão. É muito comum a gente ver as meninas adolescentes dizer, eu sou feminista. Eu acho também que a questão assim, que nos é imposta, por exemplo, a mulher, ela tem, não é dupla, ela tem tripla função. Então que ela tem que ser a mãe, boa, perfeita, ela tem que ser a esposa
né, dedicada, ela tem que cuidar da casa dela, ela tem que trabalhar fora e ajudar no sustento, que hoje em dia a gente já tem essa questão dessa divisão, né, das responsabilidades financeiras, vamos dizer assim. Então, quer dizer, você tem tudo aquilo que já vem de uma sociedade e que é muito difícil você quebrar isso. E uma outra questão que eu vejo, para um homem estar aqui é muito mais fácil. Um deputado vai sair daqui, terminou a sessão aqui às 11h30 da manhã, meio-dia e tal. Ele vai chegar na casa dele que vai estar tudo pronto lá. Por quê? Porque a esposa fez pra ele. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos ter que chegar lá, fazer, e ainda hoje, aí o marido, mas esse horário... Então eu acho assim que essa questão do ser mulher, dessas tarefas todas que foram impostas para nós, e que isso aí não adianta também a gente dizer que isso não vai acabar nunca. Nunca, infelizmente. Eu não creio nesse dizer assim que a mulher nunca ela vai deixar de ser dona de casa. Eu não acredito nisso. São mais tarefas que vão vir para nós. E uma outra questão que eu coloco. Coragem. Falta nas mulheres fazer valer essa palavra. Você tem que ter coragem para enfrentar. Porque é muito difícil. É muito difícil chegar. Sem hipocrisia. É muito difícil estar aqui. É muito. Seu sogro que foi moderno, deputada Mara. Muito moderno. Atual. Muito atual, né? Muito atual. Ele realmente via em mim uma liderança realmente que pudesse realmente realizar, inclusive, os sonhos que ele queria para aquele município. Mas uma outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração, falando da política, né? Infelizmente, hoje nós temos uma lei, ela tem uma lei que foi boa, que criou lá a cota quando você vai constituir uma chapa, né, para o parlamento, de 30%, ok? Para a constituição da chapa. Mas nós não temos a garantia dos assentos. E quando a gente se torna candidata, é que a gente vê as dificuldades. Não somente com relação ao assédio, com relação à discriminação, mas com relação à estrutura para uma campanha. Então, ainda há essa diferença muito grande, é claro, nós estamos num processo de construção, nós estamos num processo de evolução da sociedade, que realmente... há 92 anos, então, a gente nem podia votar, não é mesmo? É um processo de evolução. Só que para que a gente diminua para que a gente tenha equidade, né? Para que diminua essas diferenças, nós teríamos que ter uma lei também, onde tivesse a obrigatoriedade da reserva dos assentos para as mulheres. Aí sim, nós, talvez daqui 92 anos, a gente pudesse chegar e dizer, olha, nós estamos em igualdade política, mas dos assentos e da representatividade feminina na política. Enquanto nós tivermos só uma lei da questão da constituição da chapa, como a Lia falou, como a Gleice falou, nós pensamos muito para entrar na política, porque nós temos os filhos, nós temos o nome a preservar, nós temos que cuidar das tarefas de casa, nós temos que cuidar do marido, nós temos a profissão. É uma jornada muito extensa. E, além do mais, a gente tem coração, né? Então, tudo isso, a mulher pensa muito. A mulher pensa muito. Então, se tivesse uma lei que estimulasse essa mulher, ela dizia assim, olha, eu vou concorrer só lá com as mulheres, porque eu tenho a garantia de que 10%, 20%, né, será das mulheres ali no parlamento. Então, eu acho que seria muito interessante. Mas, infelizmente, nós temos hoje uma Câmara Federal, né, predominantemente masculina. E para votar uma lei dessa, que já foi várias vezes proposta, não votam nunca. Né? Então, isso é muito triste também. Aí né? permanece naquela de nós... mulheres são números. Não, nós não somos números. É cumprir a tal da cota. Coloca essas mulheres aqui, porque 20 e poucos candidatos tem que ter 9, 10 mulheres. Vamos ir buscando, vamos catando. Não é assim. Agora eu digo que, fazendo valer hoje, né, a vez que nós vimos, inclusive, nessa eleição, nós tivemos um deputado que perdeu o seu mandato em função de não cumprir. Porque havia também muitas jeitinhos, né, maneiras de se enganar ou de se engambelar a lei. Né? Hoje, me parece que já tem uma responsabilidade com relação de se fazer valer e de se cumprir a lei, que eu acho muito interessante isso. Exato. Porque vai se pensar mais quando se fala em constituir candidatas. Nós não queremos candidatos laranjas, nós queremos candidatos que realmente representem, como a Lia falou. Eu não vou para figurar, eu quero ganhar a eleição.
né? E também na hora da distribuição do recurso, porque muitos partidos faziam de conta que mandavam recursos para as mulheres. Hoje não vai dar mais para fazer isso, né? Então são Nossa, instrumentos, gente, é complexo, né? são instrumentos realmente que traz, lógico, um incentivo, um estímulo realmente para que as mulheres participem e que tenham mais segurança de participar na política. Mas que bom, Eu né? tô mais animada que a Lia e a Mara. Eu acho que a gente, nos próximos anos, acho que a gente vem construindo isso e a gente precisa garantir que, para a gente poder estar aqui, a gente precisa deixar e dividir as tarefas domésticas. Mas eu acho que as novas gerações, a gente vai conseguir fazer isso. Eu vejo muitas mulheres falando que têm filhos e que ensinam os filhos que, olha, o trabalho doméstico tem que ser dividido. E o trabalho doméstico é o principal dificultador das mulheres ocuparem os espaços na política. Eu acho que a gente vai conseguir. A gente não vai abandonar, porque não é isso que a gente quer, mas é a divisão igualitária de que todo mundo que está numa casa tem que ter as mesmas responsabilidades. Vai ser um caminho longo, Isso. mas a gente... Eu acho que a gente consegue. E eu acho que a gente chega na paridade e nos assentos, talvez não sei se na paridade, mas nos assentos ainda antes de 92 anos. Amém, amém. Porque se a gente olha assim para o contexto da história, né, da Lei Maria da Penha 2005, é muito recente, a gente vem conseguindo, ainda com muitas dificuldades, mas a gente vem ampliando e conquistando a própria lei das cotas. Então eu acho que mais uns 20 anos a gente tem grandes mudanças. Vamos esperar mesmo nisso, porque essa semana... Acreditar e confiar nas mulheres. A minha menininha de 12 anos chegou em casa falando que ela foi eleita líder de sala. Olha aí! E ela ganhou de 2 meninos. Olha eu falei, só. Vai ver que vai ser isso mesmo. É isso. Ó, futura deputada. E por que não? Ai, isso. achei demais. Gente, eu vou só citar os projetos de vocês, assim... As deputadas têm vários projetos em relação às necessidades das mulheres aqui na casa e muitos deles já aprovados, outros que tramitam, outros que estão né, em comissões especiais. Então, e é constante aqui o trabalho, seria, né, se a gente fosse falar de todos os trabalhos e das propostas e das discussões na tribuna, a gente ficaria aqui a tarde inteira falando. Então eu vou citar um muito legal que foi muito divulgado também na imprensa, que é a que tornou em Mato Grosso do Sul, da deputada Mara, que é o sinal vermelho, que é o mecanismo de prevenção, de alarme, né, em relação à violência doméstica. Então é uma proposta que foi amplamente discutida, falado muito nas redes sociais, nos bares, nas farmácias, nas rodas de conversa. E foi uma proposta em Mato Grosso do Sul da deputada Mara Caseiro. Da deputada Gleice, a gente tem em tramitação um projeto também muito bacana, que é o que cria um fundo estadual para a autonomia econômica das mulheres, que é o FEAM, não é, deputada? E da deputada Lia, eu quero elencar aqui uma proposta também muito bacana, que já se tornou lei, que faz com que os locais, né, as clínicas, hospitais, disponibilizem uma funcionária quando a mulher vai passar por um exame que ela vai ficar inconsciente. Então, que acaba por proteger todo mundo, até o pessoal, né, os funcionários dos hospitais, né, tanto o enfermeiro quanto as próprias funcionárias. Um exame que induz a inconsciência total ou parcial, ela pode ter ali um funcionário do hospital acompanhando. Então, é um caminho longo, porque ainda tem muitas propostas, não é, deputada? Tem muitas propostas em tramitação e que chegam também dos outros poderes. Então, vocês têm um grande e árduo trabalho pela frente para representar todas de Mato Grosso do Sul, não é? Essa é a diferença de ter mulheres no parlamento. Quer dizer, quem é que vai ter essa sensibilidade de enxergar que é preciso ter um sinal vermelho de que, opa, né? Autonomia financeira, a questão da saúde. A mulher está lá, no momento de fragilidade dela, sedada, integral ou parcial, e naquele momento, como a gente viu vários casos do Brasil, infelizmente, no momento mais sublime da mulher, que ela foi conceber uma vida, ela foi estuprada, ela foi violentada por quem estava ali para fazer o seu papel, honrando a profissão, né? Totalmente desprotegida. Então, quer dizer,
é só uma mulher para ter esse olhar. Isso os que foram divulgados. Os não que é? foram divulgados. Fora casos que a Que gente não sabe. né, que não são divulgados. Muitas mulheres que às vezes até numa própria consulta ginecológica, num procedimento assim, ela é abusada e às vezes ela tem receio, ela fica com vergonha de dizer, olha, aconteceu isso comigo. Então, quando esses casos vieram à tona, principalmente esse dessa gestante, né, que sofreu esse abuso, a gente decidiu então colocar isso. Não era uma lei. Ela não é uma lei federal, não tinha ainda nada em relação a isso. A gente puxou, a gente estudou, né? Porque você faz todo um levantamento, estudo antes para você elaborar um projeto de lei. Tipo, não é alguma coisa que... Às vezes você pensa em algo, mas você tem que construir tudo aquilo. É. E aí nós decidimos, então, colocar inconsciente, sim, desprotegida, não. E foi, assim, um ganho aqui na Assembleia Legislativa. Mato Grosso do Sul é um dos únicos estados, a gente está trabalhando, inclusive, para que isso, de alguma forma, sirva de modelo para outros estados da federação. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, essa mulher que está nos assistindo agora, que vai passar por um procedimento, saiba que, por meio da nossa proposta, da nossa lei, você vai chegar lá e falar assim, eu vou fazer, mas eu exijo uma profissional do sexo feminino para poder me acompanhar, para eu me sentir mais segura, mais confortável. Ótimo. Então, é fazer valer. Que daí vem também, como que isso isso surge na prática? Você sabendo que Coragem o Estado também. tem uma lei que foi Coragem criada de por uma cobrar a mulher. legislação, Exatamente. Né? Que uma mulher. É lei, eu quero, eu É. exijo. Bacana. Gente, antes da gente encerrar, eu vou chamar um videozinho aí para vocês assistirem. Vamos lá? Oi mãe, tudo bem? Gabriel, seu filho aqui. Vim aqui te desejar um feliz Dia das Mulheres. A senhora que é uma mulher incrível, batalhadora, guerreira, que faz tudo de tudo um pouco, né? Faz de tudo um pouco por nós. Feliz Dia das Mulheres, a senhora é uma mulher incrível, que tem tudo de bom para dar para as pessoas, uma excelente mãe, muito cuidadora conosco, e é isso. Amo muito a senhora, espero que você volte logo para casa, né? Ficar nessas batidas de viagem bate a saudade, então a gente está com muita saudade da senhora, tá? Um beijo, te amo, mãe. A Gleice, como mulher, eu acho que ela trouxe muita grandeza para todos que estão em volta dela. Tanto buscando na área profissional, como no relacionamento também, ela busca bastante mostrar a necessidade que a pessoa tem de buscar felicidade. Buscando para melhor algum outro também, certo? A Gleice nunca pensou só nela, sempre algum outro buscar o que era melhor para o próximo. E foi assim que eu vejo a Gleice até hoje, na medida que ela foi entrando na política, ela foi buscando, estudou, se tornou professora e sempre lutando por ela e por todos, né? A Gleice só deu orgulho de buscar, de fazer e se realizar também, né? Eu digo que ela tá um pouco assim, ela é realizada em cima do trabalho que ela fez, que ela buscou e alcançou e luta, né, por isso aí. E por isso eu posso dizer, Gleice, muito obrigada pelo esforço.
Oi, eu sou a Maiara, filha da Mara Caseiro, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, batalhadora, sensível, sábia, resiliente, e diante dessas qualidades tão fortes, ela nunca perdeu a sua ternura, a sua doçura. Mãe, o que eu mais admiro em você é a sua perseverança. Porque diante das adversidades que a vida lhe propõe, você nunca desistiu, eu nunca vi você reclamar, baixar a cabeça. Sempre muito perseverante naquilo que você acredita. Então quero desejar hoje um feliz Dia das Mulheres para você e para todas nós mulheres. Um grande beijo, amo você. Ai, gente. Era pra chorar? Desmontou todo mundo. É o coração, né, gente? É o As coração. mulheres, ainda por cima, né? O coração bate forte mesmo. E assim, a gente fica muito feliz de poder ter vocês aqui, né? Como minha representante, como representantes, né? De todas as mulheres, como a Gleice diz, de Mato Grosso do Sul. E como é muito difícil, né? A gente tem que agradecer mesmo, porque é um papel difícil. É um papel difícil, porque o filho está esperando em casa, fica preocupado que a mãe fica nesse bate e volta, assim também é a Mara. A da Gleice eu tenho certeza que também fica preocupada. E muito obrigada mesmo, viu? Agradeço. Obrigada a você. Obrigada a vocês agradeço. pela homenagem. O Visão Parlamentar fica por aqui. Sucesso a todas nós nessa caminhada e seguimos em frente. Um beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus.